Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como todas as quintas, estamos aqui novamente com um assunto super pertinente, né? Vamos falar sobre a organização para a vivência do puerpério, né? Para que essas mulheres consigam passar pelo puerpério de uma maneira mais feliz, menos dolorosa, menos sacrificada, né? Só vamos aguardar aqui a doutora Cris para que a gente possa iniciar nosso assunto, né? Vou fixar aqui a nossa live. Vamos fixar para a gente começar o nosso assunto de hoje. Vai ser um bate-papo super gostoso. Algumas mães vão se identificar, né? Só fixar aqui. Vamos lá. Pronto, fixada. A doutora Cris já entrou. Bora para as nossas conversas, para os nossos. Oi, Carlinha, tudo Boa bom? noite. Tudo bom? Tudo jóia e com você? Tudo bom. Tá frio aí? Nossa, já tô toda preparada aqui, te mostrei antes, né? Tô com aquecedor É, aqui eu do vi. meu Tá de lado. aquecedor e tudo, né? Agora que eu tô, né, tipo, Polo Norte. Nossa, tá muito frio, mas eu adoro frio, adoro. Não, também acho, Eu, a gente ficamos eu elegantérrimas produzo no muito, frio. e eu produzo muito mais no frio. Eu sou mais ativa no frio do que no calor. Acredita? Verdade? Nossa, vai É, entender, né? eu Que não dá adoro aquela frio, eu moleza, adoro. né, de vez em quando. Deixa eu ver só aqui pra É, o mostrar pra calor, né? O calor é aquela coisa que dá uma moleza, cai a pressão. Ah, beleza. você. É Né? verdade, verdade. E aí, eu já fixei aqui a nossa live de hoje, a organização para a vivência do famoso puerpério, né, Cris? Exato, tão temido puerpério, né? É, Depois que a a gente conhece pedido, essa palavra, a gente dá outro significado para ela, né? A gente com ressignifica. certeza, com É certeza, com certeza. um tema que acabou sendo uma solicitação da nossa audiência, né, Carlinha? As Sim, mães acabaram pedindo para que a gente falasse um pouquinho sobre essa organização. Acho que a pandemia trouxe isso um pouquinho, né? O pessoal viu que é, quem tem uma rotina mais organizada e tudo mais está levando mais fácil toda essa questão do isolamento e tal. Então, a organização, ela é a chave de tudo, né? Então, a gente com veio aqui para certeza. tentar ajudar, né, as mães a se Sim, organizarem um pouquinho mais para esse período, né? isso mesmo, isso mesmo. E para começar o nosso tema, vamos contextualizar algumas coisas, né, Cris? Sim, sim. Pode ficar à vontade. Para a gente começar a falar a respeito de puerpério, a gente tem que começar a pensar numa gestação. E para pensar na gestação, a gente precisa pensar em querer engravidar. Claro que algumas coisas acontecem sem planejamento, sem dúvida. A gravidez se instala, acontece, tudo bem. Mas aí a gente tem os 9 meses para planejar o puerpério, né? Quando a gente pensa em engravidar, a gente tem que pensar no planejamento dessa gestação, né? Porque a gente tem que pensar nos 1.000 dias aí desse bebê, que vai desde o preparo dessa gestação, né, até 2 anos de idade desse bebê. Então, a gente tem que pensar em microbiota, a gente tem que pensar em ciclo circadiano, uma série de questões que a gente passou a não dar muita importância para o nosso sono, para o nosso descanso. E quando a gente pensa num serzinho, a gente pensa que ele não é só nosso quanto mulher, quanto mãe que vai gestar, né? É 50 e 50% de cada lado, né? Uhum. Então, quando essa mulher acaba
engravidando, ela tem que ter planejamento. Eu vivo falando a respeito de planejamento no momento da amamentação, de volta ao trabalho, do desmame. Tudo na vida precisa de planejamento, inclusive para a gente poder engravidar, gestar, ter esse bebê. Mas hoje aqui a gente vai falar a respeito do que as mães acabam vivenciando no puerpério, né? Porque assim, elas imaginam, idealizam o parto, né? Então põe o foco em cima desse parto. Claro, precisa pensar no parto, precisa programar, precisa planejar esse parto, mas a amamentação e o cuidado dessa criança, para começar, a sua vida não será mais igual antes de você, quando você tiver um filho, não será mais igual, não será. Né? Você se transformará numa outra pessoa. Né? A maternidade traz algumas coisas para a mulher e ela se transforma. Então, quando você engravida, você coloca uma expectativa. A gente já até falou a respeito dessas expectativas aqui. Como vai ser esse bebê? Como vai ser meu parto? Será que ele vai aparecer com a mãe ou com o pai? Será que vai ser uma menina ou um menino? Como é que será, né, esse ser? Então, a expectativa que a gente coloca em cima de tudo na vida, a gente precisa tomar cuidado com as expectativas, planejar, porque nem sempre aquilo que a gente planejou acontece da maneira que a gente criou na nossa cabeça. Porque o planejar faz parte. Mas a gente, às vezes, fantasia algumas coisas. E a expectativa, às vezes, desmorona tudo. Então, quando a gente pensa que a gente engravidou e a gente vai pensar como vai ser pós o parto, a gente tem que pensar se a gente vai ter uma rede de apoio, como será eu vou parar de trabalhar, como é o meu trabalho? Eu sou profissional autônomo, eu vou ter que dar sequência ao meu trabalho um mês depois de eu ter parido, como é que vai ser? Então, percebe que tem toda um planejamento em cima disso, porque você vai precisar. Claro que tem pessoas que não têm uma rede de apoio presente, né? Não tem uma mãe, não tem um pai, não tem uma sogra, ou não tem possibilidade de ter um colaborador, né? Mas essas pessoas precisam entender o que esta família que está nascendo, pai, mãe, quer após o parto. Como vai acontecer isso? Ela vai ter ajuda? Ela vai ter vai ter alguém que vai trazer uma comida para ela? Vai ter alguém que vai organizar a casa para ela? Porque ela tem que entender que no início a criança ela é 100% dependente dessa mulher. 100%. Então muitas mães acham que a maternidade vem e elas querem a vida de volta. Então elas querem ter, a gente já falou a respeito aqui, principalmente na amamentação. Elas querem que aquilo seja resolvido num piscar de dedo, né? Num estalar de dedos. E muitas vezes isso não acontece. Porque cada ser é um ser, a amamentação pode se instalar de uma maneira efetiva, principalmente se você tiver alguém para te ajudar a levar isso, conduzir isso, em termos de acompanhamento, de informação e tudo mais, mas ela, às vezes, vem pesada. E a mulher, na gestação, ela vem sendo preparada para não dormir à noite. No final no terceiro trimestre de gestação, essa mulher já não dorme. Essa mulher já começa a ter um desconforto com o próprio corpo. Ela não tem posicionamento na cama, então ela dorme mais sentada, ela dorme... Não tem, ela fica mais acordada. Então, percebe? A natureza, ela é sábia, ela já vem preparando esta mulher para encarar as madrugadas, né? Porque esse bebê, ele vai continuar mamando, em livre demanda, né? E no início, aquela coisa, de meia hora, é quando o bebê quer. Até ser ajustada essa amamentação, esse bebê vai solicitar o peito várias e várias vezes. E aí vem a inexperiência de achar que o bebê fez ele quer comer peito. Ele fez peito, né? Então,
ela está conhecendo esse bebê está conhecendo a mãe, e esse binômio, essa dupla, está se conhecendo. Então, ele vai saber como é que faz para mamar, e ela vai estar conhecendo como se comporta essa criança. E muitas vezes essa mulher põe uma expectativa muito grande em cima dessa criança. E aí ela se frustra, porque o bebê, ele chora, ele às vezes não dorme, às vezes ele chora porque ele tem um desconforto gástrico, enfim, é uma série de questões aí, e aí ela não tem tempo mais para ela, né? Ela não consegue tomar um banho, né? Um pouco mais demorado, se quer fazer a higienização rapidamente. Não consegue muitas vezes escovar os dentes, ela não consegue comer, ela não consegue descansar, principalmente se ela não tem ninguém para ajudar. Então a gente precisa dar algumas dicas aqui, por isso que a gente está aqui hoje, mas também no sentido de falar para as pessoas, né, essa nossa audiência, que talvez não seja só mãe, ou já passou, já é mãe, não quer mais filhos, mas na família vai ter alguém que vai ter um bebê. Então, ser essa rede de apoio dessa pessoa, não para sentar na sala e ficar batendo papo com ela e fazer companhia para ela. Ser uma rede de apoio que vai lavar uma louça, né? Que vai colocar uma roupinha na máquina de lavar, que vai estender essa roupa, né? Que vai arrumar uma cama, vai dar uma organizada na casa para ela, porque ela não consegue fazer higiene, não consegue comer, que dirá organizar a casa dela. E isso incomoda muito a gente, porque a gente tem uma organização antes e depois fica tudo meio de perna pro ar. Né? Principalmente quando você não tem um colaborador que faça essas questões para você, que cozinhe, que organize a sua casa, ou se tem, vem uma vez por semana. Enfim, é muito complicado. Né? Então, a gente precisa só mostrar para elas que é um período e que esse período vai passar. Né? Não precisa se desesperar e muito menos falar eu não aguento mais, eu vou largar de amamentar, a amamentação é muito pesada para mim. Claro que a gente tem que respeitar a decisão de cada um, mas é um período que se você planejar algumas coisas, você consegue transcorrer essa estrada de uma forma mais suave, de uma forma melhor. E assim, e fazer combinados com o seu marido, porque ele também é pai. Tudo bem, ele sai, vai trabalhar, né, em algum momento ele volta para casa. Então vamos fazer um combinado. Olha, tal situação é minha, tal situação é sua. No sentido da organização da casa, ou de uma louça, ou de uma roupa que precisa estender, ou seja lá, uma roupa que precisa passar. Né? Fazer combinados, porque ele também precisa participar. Ele não é um alienado ali. Né? Ele não é uma pessoa que tem que ser posta à parte. Né? Porque o cuidado do bebê, muitas vezes, a amamentação, o cuidado, o banho, claro, ajuda, mas, o pai ajuda, mas às vezes é uma coisa tão rápida que para ela já está tão exausta do dia inteiro que ela não considera aquilo uma ajuda. Entendeu? Então vamos fazer combinados para ser mais suave para ela, né? E experimentar as coisas, porque a gente às vezes planeja, instala a ação, mas muitas vezes aquilo não foi eficiente. Então é experimentar para ver o que é bom para este núcleo, para ver o que é bom para esta família que acabou de nascer. E ter horários para as coisas, tentar ter horários para as coisas, porque se a gente organiza as coisas de uma forma a ter, claro, vai sair, no início sai completamente da rotina, porque é uma adaptação, vocês estão entrando nos eixos, mas ter uma organização, quando a gente se organiza, as coisas são mais fáceis, né? Uhum. E ter dicas, vamos dar dicas aqui para elas, no sentido, eu não consigo nem cozinhar. Eu preciso, muitas vezes, fazer uma comida rapidamente. E aí, como é que eu faço? Eu não tenho ninguém que venha me ajudar, eu estou com aquela criança pendurada o tempo inteiro, de 5 em 5 minutos ela chora, eu não posso colocar em lugar nenhum que ela não fica, né? Então,
O que a gente pode fazer? Vamos fazer marmita, ou ver alguém que forneça essa marmita, congele essa marmita. Chegou no momento de você, perdão, de você comer, você tira aquela marmitinha do freezer e põe no micro-ondas e come. Não é a melhor comida dos deuses, comida congelada? Não. Mas você precisa de um alimento eficiente. Você precisa, e a gente já falou aqui diversas vezes, que quando a mulher engravida, ela precisa de um acompanhamento nutricional. Ela precisa de um acompanhamento nutricional, por quê? Porque no parto ela vai precisar de energia para esse parto. Seja por via baixa ou seja por parto cesáreo. Ela vai precisar de energia, né? Então ela precisa comer adequadamente para ter essa energia para o parto, para o trabalho de parto e para o pós-parto, né? E aí no pós-parto ela não vai conseguir ir na nutricionista. Então essa nutricionista vai ter que já ter conversado com ela e organizar uma dieta para ela. Então percebe que é um planejamento de comidas também, de alimentos, né? Então, vamos preparando esses alimentos no decorrer aí do final do segundo trimestre. Vamos estocando. Ou se você não conseguir cozinhar, porque ainda está trabalhando, a sua rotina é muito doida, não tem ninguém que te ajude, né? Vamos ver aonde tem esse tipo de alimento. Tem tanta nutricionista que faz marmitinhas aí com... como se fala? Com a... Oi? Balanceada? Com... Balanceada, é isso. Justamente para aquilo. Então, vamos comprar, vamos nos organizar, vamos estocar, né? Eu não consigo tomar banho. Cris, eu tô falando que nem não sei o que aqui, me interrompe. Não, pode deixar que você tá falando tudo direitinho, depois eu faço as considerações, sem problema, pode ir falando. Eu não consigo tomar banho. Eu não consigo tomar banho. Né? Porque o bebê tá ali, às vezes ele chora. Então é assim, ó, dica do banho, da higiene. Preciso tomar banho, obviamente, porque a gente também fica com a autoestima mais baixa, a mulher fica desarrumada, muitas vezes ela fica de pijama, né? Ela não tem vontade nem de tirar o pijama, porque é o tempo inteiro na amamentação, então ela tá esgotada, não dormiu de noite. Não, gente, a gente tem que se obrigar a tirar o pijama, a camisola, o baby doll, vamos tirar. E como que a gente vai fazer? Tudo bem, o bebê acordou, precisa mamar logo de manhã, a primeira mamar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, sei lá. Você vai dar de mamar essa criança, em algum momento ela vai dormir. Ela vai adormecer 10, 15, que seja 10, 15 minutos. Você vai colocar ela no bebê conforto e vai levar ela para o banheiro junto com você. Para você não ficar insegura, né, que, ai meu Deus, eu tô tomando banho aqui, se chorar, e se engasgar e eu não ver. Aí, será que tá respirando? Porque mãe faz isso, né? Ela pode ter 10 filhos, mas ela vai lá verificar se o bebê tá respirando no berço. Então, põe o bebê conforto. O bebê conforto, você põe ele, leva para a sala, você leva para outros lugares, não leva? Põe o bebê conforto dentro do banheiro, fecha tudo. O seu banho não é aquele banho da beleza, vai ser o banho de higiene, né? E aí você está supervisionando, tomou seu banho, fez a sua higiene, fez a sua escovação de dente, já faz dentro do box, percebe que tem que ter algumas estratégias aí, né? E aí tá dormindo ainda? Perfeito, vai tomar seu café da manhã, né? O que você vai comer no café da manhã? Abre a geladeira, pega lá e senta, tá amamentando? Senta e vai comendo. Você não pode iniciar o seu dia sem se alimentar e muito menos sem se hidratar, né? A gente fala que vocês precisam uma hidratação de no mínimo 3 litros a 4 litros por dia. Porque não só para sustentar a amamentação, não só para ter produção aí, né? Mas o nosso corpo, ele pede hidratação, a gente sua, né? A gente fala, que nem eu estou falando aqui, eu já estou com a boca seca, a gente fala. Então, isso já é um sinal de desidratação. Já começou a secar a minha boca, então eu preciso tomar água, né? Então, vamos organizar. Eu preciso beber água? Mas eu sentei aqui
e a água tá lá na cozinha, tá lá na sala, eu sentei aqui no quarto. Eu sei que vocês esquecem, é hormonal, né? Essa coisa do esquecimento da puérpera, né? Da gestante da puérpera. A carga hormonal faz, eu costumo brincar e falar que Deus é perfeito. Ele joga um monte de hormônio para a gente esquecendo e ter outra gestação, e ter outro filho. Normalmente, quando vem o segundo filho, fala, nossa, não lembrava que era assim. Ela não lembra mesmo. É hormônio atuante aí, estrogênio, tá lá no pico das galáxias, progesterona. Então, a mulher fica mais esquecida. Então, vamos fazer um combinado com esse parceiro, com esse companheiro. Ó, antes de você sair para trabalhar, você pode, por favor, deixar aqui para mim, ou você espalha garrafas pela casa, aonde você normalmente senta para dar de mamar. Se é no seu quarto, se é na sala, se é no quarto do bebê, espalha garrafas. Porque às vezes você também pode esquecer de pedir para ele deixar, ou ele sair atrasado e esquecer de colocar, né? Então, espalhe garrafas pela casa. Você vai ter essa hidratação à sua mão. E depois, a hora que você levantar dali, você reabastece e volta para o mesmo lugar. Então, são dicas que a gente... Isso é início de puerpério, né? Que é aquela loucura, a mulher acaba engurgitando, a mama fica engurgitada, acaba, às vezes, fazendo fissura, né, por uma pega inadequada. Enfim, o início do puerpério é um tremendo caos, né? Uma adaptação, e aos poucos você vai ajustando uma coisa aqui, outra ali. E se você tiver uma rede de apoio, essa rede de apoio também precisa ser direcionada. Independente se é um colaborador, né, que está ali prestando serviço para você, a sua rede de apoio tem que ser orientada também tem que ser direcionada. Ó, hoje você está aqui comigo, você me faz um favor, ó, hoje precisa fazer isso, isso, isso e isso. Porque a pessoa que se disponibiliza a ajudar, ela não pode escolher o que ela vai fazer. Concorda comigo? Se ela está lá, ela vai ajudar, né? Então, você tem que saber pedir para a pessoa, e a pessoa que estiver lá também tem que receber isso, não como, ai, tá me fazendo de empregada. Não, esse início é necessária essa ajuda, né? Mãe ajuda super de boa, né? Normalmente as mães das puérperas ajudam super de boa. Mas às vezes vem uma amiga, né, te ajudar, às vezes vem uma prima, e sei lá. Você também precisa direcionar e mostrar para essas pessoas o que é que você precisa. Perfeito. Você precisa saber o que você quer, né? O que você precisa dentro da sua casa. Carlinha, queria aproveitar que até que a Jenny está aqui acompanhando a gente na live e tudo mais, e agora você falando me deu um insight aqui. De repente, a gente poderia fazer um e-book para as mães que estão gestantes baixarem com uma, digamos assim, uma sugestão de rotina que a gente dá para as mães, para daí elas saberem mais ou menos organizar, né? Porque senão fica um pouquinho jogado assim, e daí você não sabe, né? Tudo fica, o que a Jennifer está falando aí? Os oitavos, o que é oitavos? Né? Também atrapalham muito, desde a definição da rotina até cuidar do bebê. Os pitacos, pitaco é complicado. A rede de agouro. Por isso, é importante ter uma PED para chamar de sua e uma nurse para chamar de sua. Por quê? Porque quando você está empoderada do que você deve fazer, como você pode fazer, e o que seria bom para vocês, você não aceita pitaco. Os pitacos a gente ouve e absorve quando a gente está insegura, quando a gente está perdido no que a gente vai fazer. Porque quando você está determinada, ninguém segura uma mulher determinada. Principalmente uma mãe determinada. Com certeza. Concorda comigo? Com certeza. Então, quando a mulher está insegura, ela ouve aqui, ela ouve ali. E isso vai fazendo mal para ela e ela não consegue realizar nada.
né? Eu acho que a gente sempre bate na tecla aqui duas questões, né, Carlinha? A gente sempre fala que o conhecimento é a melhor forma da pessoa se armar. E a segunda é a questão da organização. Essas duas coisas a gente sempre a gente bate bastante nessa tecla. Então, a primeira coisa uma sugestão, assim, a primeira do e-book seria faça a sua consulta do pré-natal com o pediatra e com a enfermeira da amamentação. A gente está desenvolvendo alguns protocolos lá na clínica. A Carlinha sabe, e a maioria das pessoas que tem mais contato comigo sabem que eu não sou de segurar informação mesmo. Então, quando a gente tiver as coisas mais organizadas, a gente vai disponibilizando aqui para vocês, para saber estruturar, até para, de repente, se algum profissional da saúde que acompanha a gente também quiser compartilhar do assunto. Mas é a mesma questão. Quando você está pensando em engravidar, você procura o seu ginecologista, porque ele vai te dar as orientações de como se preparar para a gestação. E daí, depois, quando termina a gestação, o bebê nasce. Então, vocês precisam se preparar antes, para daí vocês entenderem o que vai acontecer no início, tá? Na consulta do pré-natal, uma coisa que a gente fala é sobre o período da esterogestação, que daí engloba o puerpério, né? Então, o puerpério é o primeiro mês, que é realmente o momento mais intenso, e a esterogestação se dá lá nos primeiros 3 meses, onde o bebê vai ser super dependente, principalmente da mãe. E o que vai pesar aí, o que vai mais pesar nessa rotina da mãe, você pode reparar, não é questão de vai dormir desse lado, vai dormir do outro. Não é isso que pega. O que pega são duas coisas. Primeiro, a amamentação. Porque a pessoa não entende o que é o ciclo do sono do bebê, a necessidade de sucção. E daí o bebê começa a mamar a cada 1 hora, cada 2 horas, ela acha que é problema. Quando na verdade não é. Então você precisa, não adianta chegar lá na primeira consulta. Vou só fazer um adendo aí. Junto com a esterogestação, os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento também junto com essa esterogestação. Ou seja, as crianças ficam viradas no girar. Exatamente. Então, assim, se você chega lá no consultório, às vezes, com 1 semana, porque não é comum fazer o esquema que a gente faz de já passar antes com a Carlinha. Então, normalmente chega na nossa primeira consulta, vocês estão no pico do estresse, entendeu? Vocês já estão 1 semana sem dormir, vocês mal ouvem o que a gente está falando. Então, por isso que essa orientação tem que ser dada antes. Porque daí, na hora que tá mamando de hora em hora, de 2 em 2 horas, você sabe que isso é esperado. Isso é esperado, exatamente. E na hora que a pitaqueira aí fala que seu leite é fraco e tudo mais, você fala, não é fraco. Eu tô esperando isso. Porque se você não sabe, a pessoa fala uma vez, você fala, não, ela tá viajando. Ela fala 2, tá viajando. Aí na terceira você fala, será? Será que ela tem razão? Ela te convence, né? Ela te convence. Então, a primeira coisa é realmente se informar para vocês saberem o que é esterogestação e o que acontece no período do puerpério. E o de hora em hora, deixa eu só te interromper antes de você passar para outra questão. Porque senão eu vou perder, porque eu estou lendo aqui de hora em hora da Jennifer. O de hora em hora é no início, muito no início. É o primeiro mês, vamos dizer assim, que a criança... A Julinha ainda está de hora em hora, por isso que ela está falando isso. Mas aí, então, mas a Julinha porque a Julinha está com um costume. E esse costume, pandemia, está muito junto, né? A criança quer se sentir muito mais perto da mãe, né? E nessa fase que a Julinha tá, a criança tem medo de perder a mãe. É muito interessante isso. Pode reparar, Jennifer, se você tá perto dela, sai assim pela direita escondidinho e fica observando se ela não fica te procurando. A criança nessa fase, ela busca muito a mãe
porque ela tem medo de perder a mãe. Então, essa coisa de mamar de hora em hora é porque está junto demais. Isso cabe à mãe também entrar ali com as suas regras, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas as coisas precisam ser inseridas e experimentadas. Precisa introduzir coisas para que ela entenda que existe hora e momento para se mamar. Eu sei que a preconização é até 2 anos, ela já fez 2 anos, né? Não, ela vai fazer em Ela já outubro. fez, não? Outubro ela faz. Tá. Mas tá aí também, né? Daqui a Tá pouquinho ela chegando. já faz 2 anos, tá chegando. Então tem que começar a introduzir algumas coisas para ela, né? Para ela ir percebendo os momentos que ela pode vir para o peito e que porque o peito para ela é a saída do aconchego. É exatamente isso, né? Porque ela mama de hora em hora, mas ela não mama muito. Ela deve dar lá as sucções não nutritivas, ficar um pouco e adormecer. É mais o aconchego. Principalmente agora, frio. Principalmente no inverno, no frio, que a gente agasalha, a gente fica mais juntinho. Se fosse calor, ela também ia ficar um pouco mais afastada, porque o próprio calor dá uma incomodada. Não, só tá confirmando a idade dela. Bom, então Não, e hoje? só voltando em relação lá, então essa é a primeira questão. Desculpa. Não, imagina, essa Desculpa, mas questão. eu acho que tem coisas que a gente Ah, precisa claro. ir Pertinente, pertinente. costurando, né? Claro. Costurando. Então, a primeira coisa, essa questão então da amamentação, que é a primeira coisa que pega no puerpério. E a segunda coisa é a privação de sono. Na verdade, eu não sei o que pega mais. Se pudesse elencar, acho que a gente podia até fazer uma votação. Qual foi sua maior dificuldade no puerpério? Amamentação ou privação de sono? Acho que daria 50-50. Ou, de repente, os dois, né? A opção, os dois ao mesmo tempo. Então, realmente, essas duas coisas vai pegar. Então, para isso, vem a segunda questão que a Carlinha falou: rede de apoio. Então, assim, como a gente é mulher e a gente dá conta sempre das coisas, a gente acha que quando o bebê nascer, a gente vai amamentar, tomar conta da casa, do filho mais velho, da roupa, da louça. Não dá, gente. Então, vocês precisam se permitir e entender que vocês vão precisar de uma rede de apoio. E daí, é claro, cada um vai achar a rede de apoio que é possível para ele. Se vai ser a mãe, se vai ser a sogra, se vai ser uma funcionária, se vai ser uma amiga. Ou, de repente, vocês se programam e acabam investindo em alguma coisa de grana mesmo, sabe? Compra isso, compra aquilo. Quando, na verdade, se você de repente fizesse um contrato com uma pessoa trimestral, para trabalhar na sua casa nesse primeiro trimestre, seria muito legal. Eu vou até depois dar uma dica, eu sei que não é acessível para todo mundo, mas existe uma empresa que se chama Casa Coach, que são duas mães de Alphaville. Duas mães não, né? Duas mulheres de Alphaville, que são mães, e que elas montaram essa empresa onde elas são como se fosse o RH da casa. Então, elas fazem todo o processo de seleção, pesquisa antecedente da pessoa, fazem treinamento e elas têm também treinamento da pessoa que vai trabalhar em casa. Kika, você acha que eu contrataria uma babá nesse momento? Não. Quem vai fazer o cuidado da criança nesse período é a mãe. Você vai delegar todo o resto para outra pessoa. Agora, principalmente amamentar. Você pode treinar depois você pode treinar esse colaborador, mas nesse o primeiro cuidado momento, é seu, a você vai se supervisão é frustrar. sua. Porque senão vai ficar lá a babá, só que a função fica toda sua. Então, não vale a pena. Então, procurem quem vai ser essa rede de apoio de vocês. A privação de sono, o que acontece? Vocês precisam dormir no momento que dá. Então, no primeiro mês, o que vai ser? Amamentou, você vai
a pessoa que vai estar te ajudando vai ser a delegada para fazer arrotar, tomar banho, trocar fralda, trocar roupa. Pronto, você vai dormir. Você vai amamentar e vai dormir. Amamentar e dormir. É isso que você vai fazer. E daí você vai se programar. Essa que eu fiz, amamentei. Por exemplo, perto da hora do almoço, eu amamentei, eu não vou dormir direto. Eu vou amamentar, comer e dormir. Na hora de jantar, eu vou amamentar, comer e dormir. Em algum momento que você acha mais fácil para você, você vai amamentar, tomar banho, e daí às vezes não dá muito tempo para dormir de novo. Mas é isso. Sempre pegar esse pós-mamada, que normalmente os bebês dormem, para daí você conseguir programar o que você vai fazer. E é muito interessante isso, da gente sempre ter um cardápio para você saber, porque não tem jeito, né? Acaba sobrando para a mulher. Não tem jeito. E assim, cardápio para fazer as compras no mercado. A pessoa porque até vai cada um sabe o que gosta de comer, o que o marido está habituado a comer, você a comer. As né? pessoas Mas até esse sabem, cardápio pode ser acertado antes, não precisa ser quando o bebê nascer. Ai, o que nós vamos comer hoje? Então vamos pedir um fast food. Vamos pedir algum restaurante traz pra gente. Só que você não vai viver de comida de restaurante pro resto da sua vida. 2, 3 meses assim. Né? Vai chegar um momento que financeiramente é muito caro e não é todo mundo que tem condições de fazer isso. E você também se enche o saco de comer comida de fora, por melhor que ela seja, né? E comer adequadamente, saudavelmente, que eu acabei de falar aqui sobre ter aí uma comida nutricionalmente balanceada, né? A Jenny falou aqui que ela acabou pegando a babá antes, aí com o filho mais velho, aí é uma questão de cuidado da Júlia foi com a Jenny e tudo mais. Aí o resto realmente você tem que delegar para alguém e lembrar, lógico, do filho mais velho, caso você tenha, talvez seja uma opção nessa situação. Porque às vezes a pessoa até se propõe aí no mercado, mas aí quando ela vai no mercado, ela não sabe o que comprar. Ela não sabe o que você quer que faça. Então, a dica é sempre já ter estruturado, e daí por isso que a Carlinha falou da importância, de repente, dessa consulta com a nutricionista antes da gestação. Se vocês forem procurar aqui no nosso feed ou no nosso canal do YouTube, a gente teve uma live com a Flávia, que é a nutricionista materna e infantil que acompanha os bebês lá da clínica. E ela até falou algumas coisas interessantes e que eu devo dizer que eu aprendi com ela mesmo, porque não era uma coisa que eu fazia. Acho que a gente até está devendo, ela se propôs a fazer uma outra live específica só para esse assunto. Acho que a gente poderia falar com ela. Porque ela falou que existe todo um direcionamento de dieta para evitar a cólica do bebê. Então, ela vai tirar os derivados do leite. Então, às vezes é uma opção de você passar os primeiros 3 meses numa dieta um pouquinho mais direcionada, porque assim, melhor você comer regrado e o bebê não ter as intercorrências de cólica, tudo. Porque ele vai dormir melhor, ele dormindo melhor, você dorme melhor também. Você dorme melhor também. Isso, então acaba sendo essa... Apesar que tem aquela questão também das pessoas, de cada um. Cada um tem uma característica. Tem pessoa que é muito organizada, tem pessoa que se atrapalha com ela mesma, né? Eu falo que se atrapalha com a própria sombra. Se você der 2 tartarugas, ela perde as 2 tartarugas. Então, isso é um pouco, característica pessoal de cada um. Né? Então, essas pessoas que já sabem... Né? Sim, mas essas pessoas que já... Quem é assim, sabe que é assim. Então, se essa pessoa já sabe que ela é dessa forma, então ela também precisa começar essa organização um pouco antes. Né? A gente está se propondo aqui a, de repente, fazer esse e-book para disponibilizar aí para as mães nesse sentido, mas não adianta nada você ter informação ali e a pessoa não se organizar. Percebe o que eu estou falando? Sim. Então, a pessoa também precisa ter a informação e ter a tomada de ação, porque senão não vai adiantar nada. A responsabilidade compartilhada, né, cara? É de cada um, sim, é de cada um.
É a mesma coisa que você fala para a mulher. Ela está engurgitada e você fala para ela, você ordenha 6 vezes por dia. E ela não ordenha. E ela quer amamentar. Ou seja, é o que você falou, é responsabilidade compartilhada. Eu fui lá, falei, você foi lá, falou, manejou, fez, aconteceu, mas a tomada de ação que ela deveria ter, ela não teve. Então, quer dizer, não adianta nada. Né? Hoje um pai, acho que ele até estava aqui no comecinho da live, ele até falou para mim, assim, ele falou... porque a gente estava falando e tentando entender como é que estava o choro da criança. E o Lorenzo, ele tem agora 1 mês e 20 dias, e daí ele estava nessa questão de qualquer coisinha a mãe coloca para amamentar. E daí tava essa questão de achar que estava direto, e na verdade não parecia ser fome, parecia só ser Eu gestação. atendi o Lorenzo, não atendi? Eu atendi o Lorenzo, né? Esse eu acho que não, porque ele é o segundo filho, Carlinha. Então é outro Lorenzo. O Lorenzo, acho que esse então não é outro acompanha de Lorenzo. você. E daí ficou essa questão e ele falou assim, doutora, mas a gente dá para saber. O Lorenzo, ele é fácil de ler. Diferente da primeira, que era mais difícil, ele é mais fácil de ler. Então, a gente sabe o que é o choro de cada. E daí foi engraçado porque ele estava super empoderado. E ele falou assim, eu falei, então você me traduz o que você acha, porque eu tenho aqui 40 minutos e você tem o dia inteiro. Então, realmente, eu preciso da sua informação para você, para eu tirar a minha conclusão e dar o melhor diagnóstico para vocês. Então, é isso mesmo. Então, ele assim, ele tem essa sensação de que você dá outra de parte, leitura. sabe? Dos outros 50%. Da leitura, Eles sim. fazem Mas assim, super. você percebe como a gente é uma interação. No caso aí, o pai também está interagindo, também tem esse lado. Mas você percebe que é conhecer o outro. Eles estão conhecendo o Lorenzo, eles estão vendo o que o Lorenzo verbaliza através do choro, o que é que ele está querendo. Porque a gente já falou, eu falo isso sempre, os pais têm a inabilidade de detectar o que é o choro da criança. O choro nem sempre é fome. Comunicação. A comunicação dele, a forma que ele tem para se expressar que alguma coisa ele quer, ou que está ruim, ou que ele só quer ficar no colo, ou ele só quer um aconchego, ou seja lá o que for. Né? Então, como você acabou de falar, ele disse, ele é fácil de ler. Então, ele está conhecendo as reações do filho. Exato. Né? Isso é muito importante. Muito importante. É muito legal de se ver construindo, né? Muito legal. Bom, gente, a notícia boa é que o puerpério acaba. Às vezes uns são um pouquinho mais prolongados, às vezes... Os trabalhos vão se modificando. Exato. Os trabalhos Fase a fase. viram. Né? Cada fase tem a sua fase. No início é muito braçal. A criança é dependente 100%, né, dos pais ou da mãe. Esse cuidado vai se transformando, né? A criança, quando ela começa a entender algumas coisas, tanto é que a gente sugere muitas vezes, quando a mãe quer, quando que é ideal? Quando vocês dois estiverem preparados. Mas a partir dos 18 meses, a criança já começa a entender historinhas, você conta, ela já presta atenção, ela já interage. Você mesmo pôs aqui no teu stories, acho que da clínica foi, que até você brincou e falou, foi na Alice? Avisa essa criança que ela não tem 1 ano e meio, que ela estava montando os... Entende? Cada criança vai responder pelo estímulo dado, certo? É esperado que ela faça determinadas coisas em tal idade, mas isso não significa que ela não possa fazer antes. Né? Tudo aquilo que você entrega, você espera uma resposta. Às vezes a criança te devolve aquilo, né? É o estímulo que você dá.
Então, é muito importante. O bom não pode ser nunca inimigo do ótimo, a gente sempre fala isso aqui. E a gente precisa ter paciência. Eu sempre falo nas minhas consultas de gestação para as minhas mamães. Precisa ter os 2 P's muito bem alicerçado. O P de paciência, se você não tem, você exercite a sua paciência, porque você vai precisar dela. E ser persistente. Porque não é na primeira, na segunda, na 10ª que você vai falar, eu não aguento mais, estou jogando a toalha. Claro, se você não aguentar em jogar a toalha, você será apoiada e acolhida, porque é uma decisão sua. Mas precisa ter um pouco de persistência, um pouco de paciência para que as coisas se estabeleçam, né, de uma forma que você ajusta. Porque às vezes a gente fala assim, ó, coloca a caneta assim. Mas se você colocar a caneta assim, tá dando certo, tá tudo bem. Não é verdade? Com certeza. Né? Então, você vai ajustar de acordo com a sua vivência, dentro do seu núcleo familiar. A gente só dá um cerne. Vocês é que vão construir isso tudo. Planejar e construir. E se permitam, né? Entender que vocês não vão dar conta de tudo. E tá Sim. tudo bem. E tá tudo bem. Então, tem que pedir ajuda. Tá? Tem que pedir ajuda, porque se você deixa chegar no extremo, no estresse absoluto, na verdade é aí que eu acho que o desmame... É aí que você joga a toalha. A amamentação, o maior risco dela é aí. Quando a mãe não se permite descansar, quando ela não se permite pedir ajuda... e que, assim, quando você fica esgotado, o seu corpo responde, não tem jeito, tem que dar conta de você e de mais outro serzinho. Então, tem que estar fazendo as coisas bem, peça ajuda porque você pedir ajuda vai fazer o melhor para o seu filho. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Exatamente. Bom, Carlinhos, espero que o pessoal tenha aproveitado aí. Espero que a gente tenha ajudado, né? Especificamente nessa questão do puerpério, da organização do puerpério. Acho que a gente pode tentar organizar aí, então, esse book para que as pessoas tenham uma ideia do como organizar, e daí a gente disponibiliza para as gestantes, ou de repente para as mães de segunda, terceira viagem, que tem alguém na família que está grávida, ou até mesmo para os profissionais de saúde que quiserem ter acesso de como orientar os pacientes deles, né? Para tentar organizar um pouquinho. A gente viu aí na pandemia o quão importante é a organização, né? Como faz diferença. Então, eu só queria falar, antes de você terminar, no que você falou de descanso, da mãe descansar, o momento dela descansar, me veio isso na cabeça agora. O bebê dormiu, outra pessoa vai fazer o cuidado, você vai descansar e é durante o dia. Tente achar alguma coisa que você cubra, vende os seus olhos, para que você tenha um descanso efetivo no escuro. E mesmo que o quarto tenha uma cortina que seja muito escura, que impeça a luz, é dia, estará entrando a luz do dia. Então, tente vendar os seus olhos, tem coisas para a gente comprar, colocar, né? Para você... Tem até um vídeo no nosso feed falando disso, né, Carlinha? Lá no começo a gente falou sobre a importância da escuridão na hora do sono. Sim, sim. Então, a escuridão é muito importante na hora que você precisa. Porque, às vezes, você até dorme 3, 4 horas e não descansa efetivamente, né? E muitas vezes você fazendo essa escuridão total, você consiga em 1 hora ter um restabelecimento das suas energias, né? Com 1 hora de sono, por exemplo. Né? Cada um é um, obviamente. Mas precisa tentar fazer as coisas dessa forma. Para nós, às vezes, as coisas acabam se tornando óbvias, né? Porque a gente tem essa vivência todos os dias com as nossas pacientes, a gente fala isso todo dia, né, para elas. Por isso achei importante falar, porque a produção de melatonina é muito importante para o nosso corpo, para as funções do nosso corpo, né, para que os nossos sistemas e os nossos órgãos
trabalhem de uma maneira mais eficiente, restabelecendo o nosso vigor, né? A nossa saúde, os nosso sistema imunológico, né? Então a gente precisa, se não dá para dormir de noite, porque de noite o bebê acorda mais, e no início eles não sabem o que é dia e o que é noite. Então as crianças muitas vezes trocam o dia pela noite, dormem mais de dia e à noite ficam mais acesos, querem mamar muito mais, né? Então cabe a gente ir acertando isso também, vocês precisam ir acertando e mostrando o que é dia e o que é noite, para eles irem conhecendo e sabendo como pode ser feito dessa forma. Eu até falo para as minhas pacientes, durante o dia você vai falar, vai verbalizar, vai interagir com essa criança. À noite, quando você for dar de mamar, claro que você vai interagir com essa criança. No carinho, no aconchego. Não na verbalização. Porque ela precisa começar a entender que de dia, opa, tá claro, ela fala comigo. E a gente acha que a criança, o recém-nascido, ele não percebe, ele não entende. É claro que ele não entende isso que eu estou dizendo, mas ele tem uma certa percepção das coisas. E ele começa a fazer uma analogia dele lá, própria, e ele começa a perceber. De dia ela fala comigo, de noite ela interage de uma maneira diferente. Então, é uma maneira também de você mostrar para esse bebezinho que à noite ele também precisa dormir, não é para ele ficar acordado, né? E o recém-nascido, ele dorme muito, né? Ele dorme 18 horas por dia, deve dormir, porque o bebê, ele mama e se ele ficar muito tempo acordado, ele perde muita caloria. Então, ele precisa descansar nessa fase, né? De início de vida, aí, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito, Carlinha. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha que falar para hoje. Depois a gente abre uma caixinha aí para ver se ficou alguma coisa, alguma questão em aberto que vocês estavam de repente na expectativa e a gente acabou não falando, que a gente vai devolvendo aí as respostas bom, a gente vê essa questão do e-book aí, fiquem de olho para quando a gente conseguir lançar, a gente avisa aqui para vocês também. Seguimos aqui com conteúdo todos os dias aqui na página e segundas e quintas com esse bate-papo, um tempo mais denso, assim, um tempo maior, onde vocês conseguem interagir e conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Carlinha, mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Acho que sim. Então tá jóia, gente. Bom, tudo de bom para vocês. Boa noite. Segunda-feira a gente está de volta. A gente está esperando aí algumas respostas de convidados para definir ainda o tema de segunda-feira, mas fica de olho aí na página que no domingo a gente já solta qual que vai ser o tema da segunda. Combinado? Carlinha, até mais, gente. Beijo, Cris. Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.